Será que o Rami Malek pediu umas dicas pro Daniel Craig sobre como ser um espião? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje estou aqui para falar sobre Operação Vingança, o novo filme dirigido pelo James Hawley que chega hoje nos cinemas do Brasil. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. A gente tem visto, né, pessoal, uma nova onda de interesse e produção em massa de Hollywood em histórias de espionagem. É curioso como a gente vê esses ciclos do que se torna interessante, do que se torna rentável, principalmente na televisão e no streaming. Houve um boom aí de séries de espionagem, de adaptação de filmes no formato de séries de espionagem que simplesmente não parece acabar. É algo que está sendo rentável no momento, enquanto a Amazon Prime pensa no que fazer com os filmes de James Bond agora, com novos formatos e conteúdos de 007, enquanto, por exemplo, o Steven Soderbergh chega aí com um dos filmes mais interessantes do ano até agora, que é o Código Preto, com Michael Fassbender e a Cate Blanchett. Enquanto isso, estúdios e executivos buscam outras formas de tratar da espionagem raiz, da verdadeira espionagem. Eu sinto que pós-Cassino Royale, pós-Jason Bourne especialmente, tem essa pegada de mostrar como que é o verdadeiro espião, que não é glamouroso, que não é James Bond, que é do mundo real. Então, a 20th Century Studios, representada aqui pelo Hutch Parker, que fechou um acordo de exclusividade com o estúdio há alguns anos atrás, olham para uma propriedade um pouco mais antiga, que é esse The Amateur, o Amador, baseado num livro do Robert Little, que já ganhou uma versão lá nos anos 80 com o John Savage e o Christopher Plummer, que literalmente tenta enxergar como que um analista, como que alguém que não é um agente de campo, se sairia em uma missão onde ele tem que matar pessoas. Nunca foi um filme tão lembrado, tão discutido, eu literalmente descobri que era um remake até a noite passada, e em 2006 a Fox já tinha tentado levar esse filme para as telas numa nova versão, com o Hugh Jackman, mas ele nunca foi pra frente, só em 2023 esse interesse foi redescoberto pós-boom de conteúdos de espionagem, agora já com o Rami Malek, vencedor do Oscar pelo Bohemian Rhapsody e também do Emmy pelo Mr. Robot, que é o papel mais célebre dele até agora, e direção do James Hawley, que já tinha brincado com espionagem raiz no Slow Horses da Apple TV Plus e também em filmes como Um Dia com Anthony Hopkins. As filmagens começam em Londres de 2023 com um orçamento de 60 milhões de dólares, com crédito de roteiro dado aí exclusivamente ao Gary Spinelli e o Ken Nolan, apesar de vários outros nomes terem passado pelo texto ao longo desses anos, como o Scott Frank e o Scott Z. Burns, por exemplo. O resultado que está chegando aí nos cinemas agora, né, eu assisti o filme IMAX ontem numa pré-estreia, é certamente um filme que para mim, se por um lado eu respeito a ambição dele de querer ser um clássico mid-budget, de não querer ser um filme gigante, formador de franquia ou valorização de IP vagabunda, ele é um filme bem simples, bem na vibe dos anos 90, mas que ao mesmo tempo não traz muito de novo e que também, né, sendo bem sincero, não me convenceu tanto em mostrar o Rami Malek nesse tipo de papel. A história do filme segue o analista Charlie Heller, vivido por Rami Malek, que sofre um grande trauma após sua esposa, vivida por Rachel Brosnahan, ser morta em um ataque terrorista. Usando apenas suas habilidades de decodificação, ele embarca em uma missão pessoal para se vingar dos responsáveis. Quase como aquela série Chuck com o Zachary Levi, que focava em um outro lado de uma agência de espionagem, não é? Sobre o cara destemido, sobre o James Bond. O Amador, Operação Vingança, também está olhando para essa figura que a gente sempre vê de escanteio nesses filmes, né? O hacker, o analista, o cara de mesa que normalmente ajuda um agente de campo, e aqui no filme a gente tem o John Burnton, que tá só em 2 cenas, na verdade, mas ele tem um impacto tão grande, né? Ele é bem amigável com o personagem do Rami Malek, e ele é o agente de campo que aparece aqui e ali, fazendo missões secretas na Rússia. Então é um perfil de personagem que é fácil de torcer e de identificar, mas que na minha opinião, pessoal, assim, acho que o Rami Malek, quando ele
interpreta esse tipo de personagem comum, ele sempre traz uma camada meio que de estranheza, de desconfiança, que eu, por exemplo, só pensava no Elliot do Mr. Robot, que é um personagem bem peculiar, bem excêntrico, e aí quando você vê ele sendo o colarinho azul, o operário do mês, casado com a estonteante Rachel Brosnahan, pra mim fica meio difícil de comprar. Ainda mais quando o Malek vai pro modo mais ação, num desespero de tentar confrontar as pessoas fisicamente, de tentar fugir e preparar explosivos. Eu não sei se o Rami Malek era o ator certo para esse papel, por mais que ele seja muito esforçado e obviamente muito carismático. Me pareceu também um grande desperdício de Rachel Brosnahan, sabe? Ela é uma grande atriz, vai ser a Lois Lane do Superman do James Gunn, e ela aparece no filme, né, ela morre no começo, e aí, acho que para não perder ela, né, o James Howard aposta nela aparecendo em visões quase fantasmagóricas no meio da ação, no meio de algumas cenas. Pensei, poxa, que desperdício, né? Daria para ter escalado uma atriz menos impactante, talvez, já que você pretendia usar ela dessa forma. É o famoso fridge que eles chamam, né? Quando você deixa a sua personagem numa geladeira. Não funciona pra mim. Também eu acho que o filme corre muito com esse primeiro ato em estabelecer relações do Rami Malek com outros personagens, como a própria esposa dele. Acho que não tem aquele tempo suficiente pra criar a dinâmica do casal, pra ter aquela química forte, pra quando chegar a morte dela, você de fato sentir aquela perda. Não aconteceu isso muito pra mim, da mesma forma que o filme corre demais no treinamento físico que o Rami Malek tem com o Lawrence Fishburne, porque o Malek, ele é tão bom no trabalho dele no filme que ele já consegue descobrir os culpados e onde eles estão só com o computador, só com inteligência artificial, com imagens de segurança, com gravações de áudio, mas os superiores deles, aí, principalmente o Holt McClane, que nasceu para interpretar superior de agência de CIA, não dá bola para ele por motivos mais obscuros, que são um pouquinho óbvios que a gente vai descobrindo ao longo da história. Então, o Rami Malek chantageia a agência para garantir um treinamento e ele mesmo ir na missão pessoal. Então, você tem um pequeno treinamento militar com o Lawrence Fishburne, mas que é tão rápido que você não consegue estabelecer uma relação de mentor e aprendiz que vai te pedir um pouco lá na frente, né? O Lawrence Fishburne, ele vai ser mandado para ir atrás do Rami Malek ao longo do filme, e por mais que o Lawrence Fishburne seja muito bom, ele é uma presença automaticamente muito carismática, tem cenas em que os dois ficam receosos de entrar em combate, porque eles pensam, ah não, nosso treinamento, nossa amizade, isso nunca aconteceu, sabe? Foi muito rápido. O filme, ele tem uma pressa para chegar naquele setor do Rami Malek indo na missão, indo atrás dos caras, que ele sacrifica aquele elemento de primeiro ato que seria muito importante para estabelecer algum tipo de conexão. E olha, quando o filme tá nessa parte de ação, na ação realista, eu também não gostei do resultado. Eu acho que o James Howe e o montador Jonathan Amos, que é muito talentoso por sinal, eles apostam no pior tipo de imitação do Paul Greengrass possível. Câmera nervosa, corte muito rápido. Tem uma perseguição de carro onde o Malek tá com o personagem da Caitriona Balfe, que é uma ótima atriz, por sinal. Eu conheço ela do Belfast, da série The Outlander, onde você literalmente não entende nada, mas faz parte da proposta de ação realista Jason Bourne e Paul Greengrass. Não ficou legal, é um efeito meio Quantum of Solace, sabe? Um monte de corte num segundo e a câmera sempre sacudindo pra você não entender nada. Até funciona na primeira confrontação física do Malek com uma informante, né? Onde ele invade uma clínica de alergia e usa pólen pra fazer ela ter uma reação, e aí tem uma briga bem atrapalhada entre os dois no meio da rua, que aí beleza, ali eu consegui ver a linguagem e a mise-en-scène mais nervosa funcionando. Tem um desespero naquela sequência que tá adequadamente ilustrado pela câmera, mas de resto não me impressionou muito, nem na metade pro final. O filme, ele vai tendo algumas surpresas com escalação de elenco, com personagens que vão aparecendo, mas ele aí assume uma posição bem previsível e adequada, sabe? Ele começa a virar um filme bem de streaming, na verdade, né? Quando a gente pensa nos filmes que a Netflix, que a Amazon, que a Disney fazem direto para streaming, o Operação Vingança, eu fico feliz que ele esteja no cinema, porque ele é um filme mid-budget, ele não é um filme de super-herói, ele não é um filme baseado em alguma coisa muito grande, um brinquedo, mas é o tipo caso de filme que eu acho que ele seria melhor em casa, né? Ele não tem algo tão cinematográfico para se analisar. Eu assisti a IMAX
eu pensei, nossa, o IMAX não faz a menor diferença nesse filme, tanto no sentido visual, estético, quanto de história, né? É um pouquinho decepcionante, eu acho que ele é um pouco arrastado nessas 2 horas de duração, apesar dele ser tecnicamente competente na maior parte do tempo, e se o Rami Malek não é a presença central mais importante ou interessante, no mínimo você tem um elenco coadjuvante que segura a barra na maior parte do caso. Mas eu não posso dizer que Operação Vingança foi tão bem sucedido pra mim. Pra Operação Vingança, eu dou uma nota 5. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Operação Vingança, se vocês já viram, conheciam o filme de 81 e qual vai ser o próximo passo dessa crescente obsessão de Hollywood por thrillers de espionagem pé no chão. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.